que eu vinha pra cá, né? Mas eu vou conseguir finalmente. Aí ela disse, então prega. Eu disse, amém. Quando estávamos aqui, eu e a Isabelle, nós não vamos mentir. Nós estávamos com muito medo. Muito medo mesmo. Porque, eu não sei o porquê, mas estávamos com muito medo, na verdade. E foi incrível. Incrível que, pelo menos eu vou falar por mim, o que eu senti nessa noite neste lugar. Eu senti de fato o Espírito Santo voando em nosso corpo. Eu senti de fato a esperança de Cristo aqui neste lugar. E é necessário que nós tenhamos essa confiança no nosso coração, que somos discípulos. Nós somos discípulos do Espírito Santo paira sobre nós. Como é o tema da JPJ, ide ao mundo, faça discípulos em todos os povos e nações. Isso não é só para jovens, é para todos aqueles que estão em Deus, pois é Deus que faz os verdadeiros jovens. Então acreditem, e a palavra vem perfeitamente para o que vamos falar nessa noite. Ide, faça discípulos. Eu acho que eu vou apanhar um pouco do ventilador. E é necessário que tenhamos no nosso coração que nesta noite, não sei como você entrou, mas você saiu um novo discípulo. Amém? Amém? Amém! Quero convidar vocês a abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, lá no versículo 26. Essa palavra eu achei muito interessante, porque eu, lá no Direção do Espírito Santo, antes, na antiga coordenação, eu era coordenador do Ministério Jovem, e agora eu estou como secretário do grupo. E quando eu era coordenador do Ministério Jovem, geralmente quem preparava, ministrava, era o eu, pregava, era ele, o Angas que me acompanhava. E há 2 anos atrás, eu estou falando sério, há 3 anos atrás, em maio, Deus havia me dado essa palavra para pregar no Ministério Jovem. E há 2 anos atrás, foi que teve o grupo de oração aqui, né? Onde eu pude acompanhar em algum tempo. E eu fiquei muito feliz, porque é uma palavra que de verdade, eu estava até comentando com a Isa também comentando, a gente lê e descobre mais um pouco. Encontraram no versículo Livre Ave Maria, página 1423, lá no versículo 26. Amém? Com misericórdia? Amém, irmão. Misericórdia? Capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Eu vou começar. Diz assim: um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te, para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro pulou mudo diante do que a tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas quem disse isto o profeta. De si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar, e principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crês de todo o coração, pode ser.
Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. Felipe, entretanto, foi transportado a Azoto, passando além de pregar o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Essa aparição para nós, palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, eu digo, tem muito a se descobrir nessa palavra. Primeiramente, eu queria chamar a atenção na disponibilidade de Felipe. Depois a gente vai contar nele. Mas Felipe, vamos explicar um pouco a história. Felipe não é um dos 12 apóstolos, mas ele estava entre os 72. É um outro Felipe dos 12 apóstolos. Mas ele estava entre os 72 que foram anunciar o evangelho. Os demônios os ouviram, os obedeceram. E que Jesus falou assim: não alegrei-vos porque os demônios nos obedecem, mas alegrei-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Eu vi o demônio cair como um raio na terra. Felipe é um desses 72. Depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, depois de 40 dias veio Pentecostes, os apóstolos começaram a avançar nas profecias. Primeiro de todos, apóstolos, os discípulos, que são todos. Todos estavam reunidos e ali, eu não me recordo bem o que aconteceu, mas eles todos começaram a se dispersar por causa da opressão que havia sobre eles. E eles começaram a se dispersar, cada um para um lado, porém, não deixando de realizar aquilo que eles foram chamados, que foi evangelizar com todo o poder. Filipe não foi diferente. Filipe, onde passava, ele pregava, onde ele passava, ele anunciava, onde ele passava, havia milagres, prodígios, os demônios eram expulsos. Até aqui cita, que eu fui ler um pouco, o mágico, o mago, na realidade, que foi convertido através das palavras de Filipe. E aí ele passou por toda a Samaria. E aí, um belo dia, um anjo aparece para ele e fala: desce, vai. Simplesmente ele disse: vai, simplesmente. Eu não lembro na palavra se ele perguntou o porquê. Eu não lembro na palavra o que se ele falou assim: mas para que, Senhor? Não. Ele foi. O anjo mandou em nome de Deus e ele foi. Quando eu vi essa parte, Deus me falava: quanto tempo vocês perdem? Perguntando. Quanto tempo vocês perdem questionando? Sendo que vossas sabedorias são tão limitadas, vocês são tão imperfeitos. Mesmo que se ele nos dissesse, nós não entenderíamos. Mesmo que ele dissesse: ó, é isso que eu vou fazer na sua vida, nós não entenderíamos, porque nossa visão é uma visão limitada. E Felipe foi, sem saber o que estava acontecendo. Mas existe o Espírito Santo, aquele que Jesus chamou como que Jesus chamou? O Paráclito, o Consolador. Boa, garoto. Existe o Espírito Santo que olha para mim, para você. Existe o Espírito Santo que olhou para mim, para Isa, Isabela, para o pessoal do grupo de oração. O Espírito Santo falou assim: eles necessitam, vou mandar eles para Santo Antônio. Olhou para vocês aqui da comunidade de Santo Antônio e falou assim: eles necessitam, eu vou trazer eles para dentro da igreja, para que nos encontrarmos e o Espírito Santo fazer o que tiver de fazer com a sua obra. E aí, isso aconteceu também com Filipe e o eunuco. Vocês sabem o que é um eunuco etíope? É um eunuco etíope. Vamos lá então, eu pesquisei. Olha o Google, olha o Google. Essa da família, eu adoro ver várias pessoas de vídeo que está pegando para ver se eu consigo meditar já de alguma coisa. A edição pastoral, que é aquele rodapé, explica, né? E diz assim: olha só. Imagine-se no lugar coletivo do eunuco. O eunuco seria homens que se castravam
para servir a rainha. Por quê? Se um homem normal servisse a rainha, poderia ser que ele fizesse alguma coisa com ela, pois ele seria quase, digo mordomo, mas um cara mais bem próximo dela mesmo, onde sabia de tudo. E para isso era necessário que ele se castrasse. Isso é o orgulho. Primeiro, aí, como já estava na palavra, aí já é uma barreira porque o judaísmo, como também o cristianismo, não aceita mutilações no corpo. Mas naquele tempo, eles excluíam todos aqueles que o corpo tinha mutilação. Então, esse grupo já sofria de exclusão social. Mas, e religiosa. A Etiópia é um povo de cor escura. E naquela época existia muito racismo. Ele era estrangeiro, então, na Samaria. E por ser estrangeiro, também era excluído, afastado da sociedade. Já temos aqui 3 pontos onde ele sofria. E ele era ministro da rainha, ele era escravo. Então a gente pode muito se encontrar dentro dele, porque ele não tinha mais alegria, ele não tinha mais esperança, ele simplesmente vivia aquilo que foi dado a ele, que foi uma condição que a vida deu a ele. Mas o Espírito Santo, ele não fica feliz, e ele conhece os nossos corações e faz de tudo para nos salvar. E a gente vai entender. Naquele momento, o Espírito Santo veio, o orgulho, assim vou chamar, naquele carro lindo, alguém vai no livro? Isaías, onde Isaías, as páginas, sei lá, mais de 600 anos atrás, falava do que aconteceria com Jesus. Só que era profeta e prometia e não entendia o que era necessário. O que aquele homem estava dizendo com aquelas palavras? Quem que ele estava dizendo? O Espírito Santo pegou Felipe, que conviveu com Jesus, e levou ele até a passagem de um carro desse etíope passarinho. O Espírito Santo, não bastante, coordenou, se aproxima do carro. O Felipe foi lá, na sua santa obediência, sem questionar nada, ele foi. E de repente ele depara com um cara lindo no livro de Isaías. E que trecho falando de Jesus, aquele que ele havia se encontrado. Olha que magnífico. Olha o que Deus faz nas nossas vidas e na vida dos outros quando nós nos colocamos à disposição dele. Tudo bem, ainda não parou. Ele lia e a Bíblia perguntou: o que você está lendo? Eu falei assim: eu estou lendo esse livro, mas eu não estou entendendo nada. De quem que ele está falando? Só que ele percebeu que Felipe conhecia. E ele falou: pai, fala para mim, me explica, quem é esse homem? Felipe, como não é bobo nem nada, foi lá e falou assim: vamos citar o povo dele. Vamos evangelizar com essa palavra. Foi, evangelizou. E aí, o eunuco pergunta simplesmente: como eu posso ser batizado? Eu pergunto para vocês: o que Jesus veio trazer para nós aqui na terra, que foi uma coisa que os judeus ficaram contra, né? Não acreditaram, porque eles acreditam que Jesus viria para libertar o povo do reino e construir um novo reino aqui na terra. Mas Jesus veio para muito mais. Ele veio para construir um novo reino no céu. Para muitos de nós aqui, pode dizer assim: o que adianta? Ele vai ser batizado nas águas do batismo, eu fui batizado e minha vida não mudou nada. Minha vida não mudou nada. O etíope poderia pensar a mesma coisa, o eunuco poderia pensar a mesma coisa, mas não. Ele sabia que se esse homem fez tudo isso por ele, é porque o segredo ali estava escondido e ele não precisava perguntar o porquê. Ele não precisava questionar.
era simplesmente acreditar, como diz a palavra, com fé, confessar que Cristo é o seu Senhor, e tudo, e a salvo, e você será salvo. Não diz com essas palavras. Ele acreditou, ele confessou, sim, o Senhor é o meu Deus, o que faço para ser batizado? Eu até, enquanto eu orava, a passagem diz assim, que eles estavam caminhando, cadê? Aqui, no versículo 36, continuando o caminho, encontraram o mar, disse então o Senhor, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, se crês de todo o coração, pode ser. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e mandou parar o carro. Eu achei muito engraçado, olha que coincidência, né? É tudo acaso. A gente não tem um Deus que cuida da gente, né? Primeiro aparece um homem do nada no carro daquele eunuco. Daí o eunuco está lendo a palavra de Isaías, e aquele homem conhece o próprio homem que a palavra estava descrevendo. De repente, no carro, eles encontram no caminho uma poça d'água. Olha isso, que coincidência, né? Como a sorte é grande. Não existe sorte no nosso meio, é providência. Eu achei engraçado que eu até pensei assim, nossa Deus, eu acho que se essa poça não existisse, o Senhor mandaria os anjos com baldinhos encher algum buraco para eles encontrarem. Não é por acaso que essa água estava ali. O eunuco precisava de um novo batismo. Na verdade, o eunuco precisava de um batismo. Ele precisava ter um encontro com Cristo. O que falta para que eu seja batizado dessa água? Nada, simplesmente acredite. E ele acreditou. Uma das coisas que muito me chamaram a atenção nessa palavra também é que após o eunuco ser batizado, Filipe sumiu. Foi arrebatado para outro lugar. Simplesmente foi levado para outro lugar. Por quê? Ali já tinha feito o que tinha para fazer. Ali ele já tinha obedecido a Deus. Então por que questionar? E o eunuco, aquele homem cheio de tristeza, aquele homem cheio de barreira, aquele homem que carregava mais que tudo o preconceito em suas costas. A palavra diz, e ela não mente, e ele saiu com os olhos cheios de alegria. Não saiu com alegrias momentâneas, não. Ele saiu cheio de alegria. Meditando na palavra, Deus iria nos colocar primeiro na posição de Filipe. Será que não está na hora de obedecermos a Deus? Será que não está na hora de ouvirmos a voz do Espírito Santo que grita dentro de nós? Deixarmos as coisas lá de fora. Filipe diz o histórico dele que ele tinha família. Não que ele largou toda a família, mas ele fez a vontade de Deus. Foi anunciado, eu garanto que a família dele estava bem protegida. E ele foi. O eunuco, ele não tinha mais alegria pela palavra. Ele não tinha mais razão. Ele lia uma coisa que não entendia porque ninguém tinha coragem de explicar isso para ele. Agora eu pergunto para cada um de vocês: quantos eunucos existem lá fora? Bilhões, né? Bilhões de eunucos lá fora. Vou mais além. Quantos eunucos existem em sua casa? 5, 6, 4, 3, 2, 1. Mas há eunucos aí. E aí eu vou mais além. Quantos eunucos existem aqui dentro hoje? É fácil olhar para os eunucos daqueles que estão lá fora. Mas quantos eunucos aqui dentro?
eu ainda tenho muito de Eunuco dentro de mim. E aí eu perguntava para Deus, mas Deus, e aí? Há vários eunucos. E Deus falava para mim: todo aqui conhece a história dos discípulos, dos apóstolos. Eles eram eunucos. Eles não eram diferentes de nós. Eles eram limitados. Eles eram cheios de defeito. Eles eram cheios de arrogância. Eles eram cheios de barulho. Mas um encontro com Cristo, eles deixaram de ser eunucos. Da noite para o dia? Não. A gente acompanha a história de Pedro. Pedro cadejou para conseguir entender a verdadeira promessa de Deus para ele. É necessário que nessa noite, gente, presta bem atenção, é necessário que nessa noite deixemos de ser eunucos para sermos felizes. É necessário deixarmos a tristeza de lado para a alegria de nosso coração e irmos anunciar para aqueles que estão lá fora. E irmos levar a verdade para aqueles que estão lá fora. Oração, por favor. Horário de Brasília. É necessário que nós avancemos. Então, por que ainda estamos sofrendo? Se é o Cristo que morreu por nós, se é o Cristo que sofreu todas as chagas necessárias para nos salvar, Ele morreu na cruz para nos salvar. Vamos nos levantar hoje felizes aqui dentro. Olha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 felizes. 21, 25. Quantos? Pedro converteu 3.000 na primeira pregação. Vamos fazer um cálculo. Se a gente está aqui 25 vezes 3.000, vai dar 75.000 eunucos que vão deixar de ser eunucos e vão passar a ser felizes. O que ainda estamos esperando? Remoendo ainda as nossas mágoas. É hora de levantarmos. É hora de desvendarmos todo esse mistério que Cristo tem para nós lá fora. Agora eu faço a pergunta: o que falta para vocês serem batizados? Nada. Agora eu respondo: nada. É somente crer. E se vocês estão aqui, é porque vocês creem. Então não é nada. Não deixe que as coisas lá fora digam que você é falho, que você é fraco. Fala aqui para ele, ó, aqui dentro há um grande Felipe. Aqui dentro há um grande Felipe. E que vai até o final. Até a cruz, se necessário for, como muitos dos apóstolos foram. Agora eu pergunto para vocês, isso vai depender de vocês. Quem quiser, vocês querem se tornar felizes nessa noite? Sim. Querem? Vamos ficar de pé?